Sabe, às vezes tenho a impressão de que vivemos num mundo que nós mesmos projetamos. Determinamos o que é o bom e o que é o ruim. Desenhamos mapas de significados. E depois, durante a vida inteira, lutamos contra aquilo que concebemos. O problema é que cada um tem a sua própria versão. Por isso, é tão difícil as pessoas chegarem a um acordo. Oi, pessoal! Tudo bom? No vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre um livro maravilhoso que eu li logo no início do ano. Exatamente no dia 1º e no dia 2 de janeiro. Então, é um livro que eu já resenhei no meu Instagram. Então, quem não me segue, na @tagarelistacarol, vai lá conferir. Os links vão estar todos aqui no box de informação. E o livro citado também vai ter um link que redireciona você para comprar na Amazon, se caso você queira adquirir, tá bom? Mas eu já fiz resenha no Instagram, eu já botei citações, já conversei um pouco com vocês sobre esse livro. E o livro é Sobre os Ossos dos Mortos, da Olga Tokarczuk. Ela venceu, o Prêmio Nobel de Literatura de 2018, mas é um prêmio que só foi anunciado, nós ficamos sabendo disso ano passado, por causa de um escândalo sexual envolvendo a Academia Sueca em 2018. Então acabou que ano passado saiu a lista dos dois ganhadores de 2018 e 2019. Mas, por nossa sorte, a editora, todavia, já estava em vista, já estava na edição desse maravilhoso livro. Olha que edição maravilhosa deles, Olha a folha de guarda, tudo a ver com a história. E essa capa, meio psicodélica, assim, não sei se vocês vão conseguir focar direito aqui, acho que é melhor assim. Essa capa meio psicodélica, assim, ela traz toda a sensação do livro, É uma capa meio que desconcerta muitos conceitos, É uma capa que questiona, você fica instigado. Eu acho que é uma capa que ao mesmo tempo você... Peraí, de que se trata esse livro? É suspense? Não sei, ele te passa uma curiosidade de querer abrir. Eu, pelo menos, assim, eu fico conquistada muito. Primeiro porque eu gosto de ler muito de livros de ganhadores de Nobel de Literatura. Isso é uma meta pessoal minha. E quando eu vi essa edição, sério, não tem como você não comprar o livro pela capa também. Porque é muito lindo e tem tudo a ver com a história. Assim, não é apenas uma arte feita para impressionar, é uma arte que ela conversa com o livro, com a história do livro. Parece que ela tenta transmitir ao leitor, quando olhar esse livro, falar que ele tem muito mais do que simplesmente sobre assim, o título, já é questionador, e essa capa assim maravilhosa, ela é instigante demais e comigo aconteceu isso. Então, é um livro que eu já posso até, pela maneira que eu tô falando, vocês vão saber que foi uma leitura que me agradou bastante, Não é que, assim, antes de você continuar assistindo esse vídeo, achar que eu concordo 100% com as coisas do livro, não. Por favor, assista até o final, então deixe pra dar, sei lá, negativa aqui, essa dislike aqui, que seja, mas... Espero eu conversar com vocês até o final pra saber minha opinião, Porque, assim, concordar ou não com o que a pessoa propõe, com algo propõe no livro, é uma coisa, mas você não entender a beleza, a profundidade, os questionamentos do livro é outra coisa, Então, quando eu leio um livro, eu tento entender, eu tento sair da minha caixa, da minha zona de conforto e tentar entender o que a escritora, o que a autora quis passar, transmitir pra gente. Então, eu analiso vários aspectos ao avaliar um livro. E eu considero que isso aqui foi uma excelente leitura. Afinal de contas, eu marquei praticamente o livro todo, tá vendo? Tá cheio de flags aqui. As citações belíssimas, várias coisas pra questionar. É um livro que eu pretendo sim reler, sim, eu gostei bastante. E, por incrível que pareça, é um livro publicado em 2009, Então ele não era um livro muito conhecido até então. Até que ele foi lançado pela Todavia. E da Olga aqui no Brasil a gente não tinha livro, A gente só tinha um livro, eu acho. Não sei se é de 2014, não sei, mas também é um livro mais antigo dela. Acho que eu não lembro mais qual era a editora que publicava, mas também está esgotado. E a Todavia disse que vai lançar esse ano. Então eu fiquei muito satisfeita. É um livro chamado, acho que, Viagens. E a Olga também ganhou algum prêmio ano passado, que eu não lembro qual o prêmio que ela ganhou, mas também ganhou um prêmio por esse livro. Então eu fiquei muito feliz, porque eu tô doida pra ler outros livros dela. E dizem que esse é muito bom. Então vamos ao enredo do livro. A história se passa num vilarejo entre a fronteira da Polônia com a República Tcheca. E com a própria protagonista, narradora do livro, a Janina Dušejko, vou ver se é isso mesmo. Isso, Janina Dušejko, ela descreve como um lugar gélido, hostil. Tanto que durante o inverno, as pessoas saem daquela área e ela permanece. E ela acaba
atuando como caseira. Na verdade, ao longo do livro, a gente acaba vendo que ela tem milhares de profissões, né? Eu acho que ela era engenheira, se aposentou, foi professora, e ela dá aula particular de inglês, né? E ela estuda com um aluno, né, nas nossas aulas, e traduz muitas obras do William Blake. E todo início de capítulo, ele tem uns questionamentos, se eu não me engano, ele vem, se eu não me lembro agora, ele começa com trechos de poemas escritos pelo William Blake. E, assim, é um livro que eu fosse resumir uma palavra, eu diria desconcertante. Então, o que eu posso dizer? Vou continuando o enredo do livro, né? Então, ela é uma senhora excêntrica, né? Ela é tida por muitos como excêntrica no sentido que ela tem umas manias. Ela, por exemplo, ela só assiste televisão para ver a previsão do tempo. Ela só usa o computador para fazer mapa astral, sim. A Olga acabou usando muitas coisas dela, tanto como o veganismo, quanto a proteção do meio ambiente, essas coisas todas. E o interesse dela sobre astrologia. Então a Janina, ela tem essa mania de quando encontra uma pessoa, ela quer saber a data de nascimento, tudo, ela quer fazer o mapa astral dessa pessoa para saber tudo da vida dela. Então ela acaba achando que o contato com a pessoa resume-se a isso, né? Então todo mundo diz que ela prefere muito mais a companhia dos animais do que o ser humano. Então isso é falado várias vezes, né? E ela diz isso, eu acho que é muito mais fácil se relacionar com os animais. E então ela atua nesse vilarejo como caseira, então poucas pessoas ficam ali naquela área. Então ela tem os amigos, pouquíssimos amigos, né? Assim, no início parece que são mais distantes, mas depois parece que tem um ou outro amigo assim. Mas é engraçado a maneira como ela chama as pessoas, ela não chama as pessoas pelos nomes delas. Ela tem um vizinho dela lá que é caçador, que ela chama de pé grande. Tem um vizinho dela que ela chama de esquisito. Ela diz que as pessoas, elas têm que ser, ela acha que dar um nome a uma pessoa é algo muito estranho. Ela acha que as pessoas têm que ter características, né, que o nome dado, assim, na pessoa tem que remeter a características dela e às características do lugar. Então, por causa que ela achar o cara meio esquisitão, ela chama ele de esquisito. Uma amiga dela, que acho que é dona de um brechó, ela chama de Boas Novas, coisas assim. Então, ela é bem excêntrica nesse ponto. E, como defensora de animais, e a região é uma área de caça, né? Ela acaba que ela corre atrás das armadilhas, ela desmonta as armadilhas e ela faz muitas denúncias à polícia. Então, ela manda muitas cartas à polícia denunciando a caça, né? Essa caça, assim, exagerada, predatória. E ela fala sempre isso, denunciando esses crimes. E ela fala, só que o problema é que ela perde um pouco da veracidade, né? Ela acaba sendo taxada como doida, como velha maluca, né? Ela recebe essa cunha, assim, disso, porque quando ela manda as cartas denunciando, ela acaba falando que, isso aí tudo por causa que fazendo mapa astral da pessoa, ela tá destinada a isso e aquilo. Então, as pessoas riem dela. Então, um ponto positivo que eu achei super, assim, bem interessante do livro é que a protagonista seja uma idosa, né? Então, uma coisa que é muito, assim, coloca em xeque, né, a nossa sociedade, né? Qual o valor de um idoso, qual o valor que a fala, né, que ele tem na sociedade, né? Então, esse preconceito muito, a gente não vê tantos livros assim com idosos protagonistas. Eu mesmo, que eu lembro agora, assim, de mente, rapidamente, eu não consigo ver um em mente, né? Então, eu achei que isso aí já começa a chamar atenção. Então, ela é uma pessoa excêntrica, assim, ela é vegana e ela é amante dos animais, da natureza. Ela acha que temos que realmente proteger os animais. Tudo isso é tudo colocado em xeque. Eu achei o livro com uma narrativa, assim, muito fluida, né? Ela não é prolixa, mas é uma narrativa muito poética. Então, ela consegue envolver a gente. Pode algumas vezes, dependendo, porque se você não for, assim, muito amante disso, não tiver interesse em saber coisas relacionadas à astrologia, então na parte que ela fala sobre cartas celestes, essas coisas tudo, pode ficar um pouco mais chato pra você pode ficar meio enfadonho assim, mas nada que me prejudicou, nada que eu tenha assim, realmente ficou um pouco cansativo, uma parte só, mas depois também o livro ficou muito bom. Assim, o livro começa assim com esse pé grande, né? Isso aqui já tá na sinopse. Ele é encontrado morto.
Então começam várias mortes, né? Depois dessa morte, começam vários outros a ocorrerem na região, né? Então tem esse lado de suspense. Então acho muito legal que mistura um thriller, né? Um suspense policial com um romance filosófico. Então são misturas de vários fatores. Então a Alba usa, ela tem uma narrativa única, que ela consegue misturar vários elementos, né? Psicológicos, reflexivos. É um livro altamente reflexivo, altamente orgânico. Então é um livro assim que você coloca assim, você parece que você assim, dá um tapa na sua cara assim de tanta coisa que ele mostra pra você. Eu não sou vegana, né? Então não me julguem e tal, ainda não é uma coisa que passa. Claro que eu faço outras coisas relacionadas ao meio ambiente, tento tudo que eu posso ainda fazer assim. Eu gosto de ler esses assuntos, porque às vezes a gente lendo, a gente começa a entender, ver a perspectiva, né? Então eu achei muito interessante entender essa perspectiva. Eu já vi muitos comentários de pessoas até veganas que acham que o livro é muito extremático em alguns pontos, né? Eu não sendo, já achei extremático, e que tem gente que e acha outra extremático, né? Mas eu acho que é uma maneira muito boa de você enxergar outras perspectivas, né? E também chegar até que ponto a nossa situação pode chegar daqui a sei lá quantos anos, até um espaço longo ou curto de tempo. Então você é um livro que realmente você reflete, né? Então é uma realidade realmente que nós que estamos, né? Que nós estamos. E uma coisa que eu achei muito interessante que ela aborda, ela fala assim, o que é considerado uma caça legal e ilegal? O que difere uma da outra? Porque na cabeça dela não existe caça legal. Então tem essa coisa. Então tem um pouco do suspense. O suspense acaba ficando em segundo plano, né? Ele acaba depois, assim, meio que as questões reflexivas elas ficam muito maiores, né? Então você tem um suspense sim, né? Tem essa parte de que mortes vão acontecendo e durante essas mortes, os elementos que aparecem na cena do crime faz com que a Janina ela comece a ter uma teoria, né? E ela começa a falar isso com os amigos e com a polícia, que seria como a forma dos animais tivesse se voltando contra nós humanos, né? Como fossem os papéis invertidos. Então não há mais um humano matando os animais, e sim os animais matando os homens. Mas será que precisaremos chegar tanto? Será que é necessário tanto? Será que qual é o futuro que nós vamos ter aqui, né? Se continuar do jeito que está? Será que não existe uma maneira assim mais equilibrada de chegar até lá, de um consumo menos intenso, de coisas assim? Eu acho que é um livro que bota você, realmente tira muita coisa de coisas da sua cabeça, muitas dúvidas, mas eu acho que me deu interesse em pesquisar mais sobre o assunto, de ler mais coisas sobre o assunto. Realmente é um livro que te deixa meio desconcertado. Então, é um livro que eu super recomendo você que leia. Se você é vegano, se você não é vegano, se você... Eu acho que é um livro que tira você dessa zona de conforto, literalmente. Eu gostei muito da leitura. Eu acabei dando 4 estrelas e meia no Scooby, né? Mas é porque, como é um livro de Gernot Nobre, de literatura, eu acho que eu só tirei um pouco da parte quando fala muito de astrologia. Eu acho que podia ter diminuído um pouco. Mas eu até entendo e tudo, porque tinha a ver e tudo mais com a história, com a personagem mesmo. Mas só por isso mesmo que eu achei que deixou um pouco lenta, assim, deu um pouco assim, você meio que deu uma perdida. Mas nada, como eu disse, que atrapalha a narrativa, não, nada que atrapalhe a leitura, mas só por isso mesmo que eu tirei, porque eu sou exigente realmente com o prêmio ganhador de prêmio Nobel. Mas é só uma nota que eu dei, tá, gente? E eu ainda fico analisando ainda se 4,5 ou 5, porque realmente, quando eu penso mais no livro, quando eu analiso as citações do livro, eu fico julgando, peraí, será se eu podia? Ainda assim, eu dou a nota, mas eu chego assim no final do ano, quando eu começo a outras coisas, eu começo a refletir realmente aquela leitura, né? Quando eu vou fazer resenha, até quando eu venho aqui conversar com vocês, eu fico refletindo se a nota que eu dei foi justa, se não foi. Então, às vezes eu acabo mudando. Então, quem quiser me seguir no Scooby também eu comento por lá, boto minhas resenhas por lá. Então, tá tudo aqui no box de informações de todos os links. Então, é um livro que eu recomendo que você leia, assim, que saia da sua zona de conforto, que estabeleça novas opiniões. É um livro extremamente reflexivo. Então, acho que é isso. Espero que vocês gostem da minha dica de leitura, tá bom? Um beijo, pessoal. Até o próximo vídeo. A atitude em relação aos animais. Se as pessoas tratarem os animais com crueldade, não adiantará de nada a democracia ou qualquer outra coisa.